da justiça, pois é criança. Mas o mantimento, a comida sólida, é para os adultos, para aqueles que têm pela prática suas faculdades. Faculdades. E aqui faculdades fala do homem interior, no que diz respeito à alma, mente, vontade e emoções, mas ele não está falando disso. Ele está falando aqui das faculdades em relação ao espírito do homem, a sua intuição. O que é a intuição do homem? O que é a intuição em nosso espírito? Em resumo, a intuição é aquela faculdade onde a voz, a palavra de Deus é transmitida. Quando a palavra de Deus nos é transmitida, ela entra por meio de uma faculdade ao nosso espírito, que é a intuição. É onde você recebe a palavra. E aqui nós temos uma outra faculdade, que é a consciência. É na consciência que se manifesta toda a realidade, toda a plenitude da espiritualidade, ou daquilo que é celestial. Essa é a maior faculdade que nós temos no nosso espírito. E aí nós vamos para uma outra faculdade, que ela é chamada de comunhão. Não é as emoções da alma, é a comunhão, onde se processa as revelações, onde se processa as experiências, por que não dizer toda a realidade espiritual? E aqui que ele está falando. Mas numa criança, sabe onde processa tudo? Na alma. Tudo fica na mente e nas emoções. Mente e emoções. Então um cristão, ele tem a capacidade, 2 cristãos entram numa reunião, um infantil, que só toma leite, e a palavra é ministrada. Sabe o que ele entende? Nada. Ele olhou para o pregador e chega em casa e diz assim: nossa, o irmão prega muito bem. Nossa, eu gostei muito. Ele coloca umas coisas interessantes lá. Entendeu nada. Ele olhou o pregador, ele avaliou a mensagem. Um cristão maduro, a palavra entrou. A palavra está trabalhando. A palavra está esmagando. A palavra está construindo nele mais de Cristo. A palavra está conformando ele ao Senhor. A palavra está mostrando os seus pecados, suas falhas, seus erros. A palavra está encorajando. A palavra está abrindo os seus olhos. A palavra vai penetrando profundamente na sua vida. Se torna um depósito dentro dele. Sabe onde essa palavra aloja? No seu espírito. Ela se torna espírito e vida dentro dele. Mas no imaturo, sabe o que a palavra se torna? Pó. Quando ele sacudir, não tem mais nada. Ele vai precisar de uma outra reunião. Não tem alimento. Ele vai sempre querer o leitinho. Isso é imaturidade. Irmãos, eu falo para vocês, é uma tragédia uma igreja que não quer crescer. É uma tragédia ver irmãos imaturos. É uma tragédia. Essa é uma exortação séria. Aí ele diz, esse cair aqui no versículo 6, é muito interessante porque é um termo único em toda a Bíblia. Ele só existe aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 6, e caíram. Então é um termo único. E se você estudar esse termo, você vai ver que ele é formado de 2 vocábulos. O termo é parápito, ou parapípto. Aqui nós temos a preposição para no grego, que é perto de, ou ao lado de. E pípto significa cair para o lado. É aquele que fica na margem do caminho. É aquele que caiu do lado do caminho. Não é aquele que caiu no sentido para baixo em si, mas o sentido aqui, a força da palavra, mostra o cair para o lado. É aquele que se apartou. O sentido é esse: descer de um lugar alto para um lugar mais baixo. E a descrição aqui é espiritual, é uma degradação espiritual. A melhor definição desta palavra é degradação. É uma pessoa que saiu de uma experiência nos lugares mais altos para uma experiência mais baixa, mediocridade. E o sentido aqui é justamente esse. Agora, cair de um lugar alto para um lugar prostrado, à beira do caminho. É isso que esse escritor está dizendo. Aí ele diz, é impossível, outra vez, renová-los para arrependimento. Não é você pegar esse cristão e fazer ele confessar o Senhor de novo.
trazer ele para os princípios elementares, ensinar para ele agora tudo que ele aprendeu na infância espiritual. Não é isso. Imaturidade não é tratado dessa forma. O que ele está dizendo é que maturidade é uma queda, é aquele que não cresce, mas ele cai para o lado. Você consegue entender essa exposição? A hermenêutica é muito clara aqui, irmãos. Observe, a questão aqui não é arrependimento. A questão aqui não é arrependimento para o novo nascimento. Não é. Isso aqui é a salvação do Espírito. Isso já aconteceu conosco. O assunto aqui é a salvação da nossa alma. É a salvação da nossa alma. Este é o assunto que esse escritor está tratando aqui. Esse é o assunto que nós precisamos entender. É a salvação da nossa alma. É o progresso espiritual. Você não pode parar, meu irmão. Você não pode parar, minha irmã. Porque quando o cristão acha que ele parou, na verdade você não parou. A Bíblia chama isso de queda. Chama de um cair. Chama de degradação. Chama de infantilidade. Vamos nos tornar, irmãos, cada dia uma igreja que ama a palavra do Senhor. Eu te encorajo a isso, a amar a palavra do Senhor. Que você possa viver a vida cristã com maturidade, com crescimento. No livro de Romanos, nós encontramos lá no capítulo 8, duas palavras para filhos. Uma é tecno, e a outra é huios, filhos maduros. Filhos maduros, o que Deus procura hoje são os filhos maduros, uma igreja madura, uma igreja onde Deus possa revelar a que horas estamos da noite, que Deus possa revelar qual é a situação espiritual de todo esse cenário que está diante de nós, que o Senhor possa revelar qual é a natureza do nosso chamamento nesse momento, porque se nós não entendermos isso, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Nós vamos nos perder nesta hora. Deixe-me mostrar algo para vocês. Em Apocalipse, capítulo 7. Nós já estudamos isso outras vezes, mas a repetição é a quinta essência do ensino, então não tem nenhum problema a gente repetir. As professoras aqui sabem disso melhor do que eu. Apocalipse capítulo 7. Você vai ver que aqui tem um número profeticamente representativo, que são 144 mil. Está assim. Primeiro, eu quero ler com vocês o versículo 2. Vi outro anjo levantar-se da parte do nascimento do sol. A palavra aqui, essa frase, nascimento do sol, não existe no texto original. A palavra aqui, se você procurar, se você tiver alguma ferramenta que te ajuda a ver os vocábulos do texto original, a palavra aqui é Anatólia. Anatólia. O que é Anatólia? Onde é Anatólia? Anatólia é aquela região da Turquia, tá certo? A Anatólia é a região da Turquia, região que compreende a Turquia, o Iraque. Se você estudar a Bíblia, a primeira cidade com maior menção na Bíblia é Jerusalém. Você sabe qual é a segunda? Iraque. Região do Iraque, região da Anatólia, região da Turquia. Certo? Mas não é hora de falar sobre isso, né, irmãos? Vai lá no estudo das trombetas que você vai ver uma exposição sobre esse assunto. Então, não dá para a gente voltar agora. Aí diz: ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado que fizesse dano à terra e ao mar, dizendo: não façais dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, antes de termos selado os servos de nosso Deus nas suas testas. Então, deixe-me explicar isso aqui. Em algum momento, Deus vai trazer juízo sobre este mundo. Olhe bem, são os 4 anjos. Quer estudar sobre esses 4 anjos? Simples, é só você abrir o capítulo 8, você vai ver as 4 primeiras trombetas. Então vai haver as 4 primeiras trombetas. E essas 4 primeiras trombetas vai falar de dano à terra e ao mar, como está escrito aqui. Na 5ª trombeta, o dano vai ser no próprio homem.
Haverá uma crise mundial sem precedentes na história, que as pessoas vão sentir como que sendo golpeadas por escorpiões.